Bom dia, meus amores! Nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a dor crônica. Meu nome é Raquel, sou fisioterapeuta há 20 anos, mestre em reabilitação neuromotora, e nós vamos conversar sobre o estresse da vida moderna, que é um mecanismo que, através da estimulação de uma série de substâncias relacionadas ao sistema nervoso simpático, que é o sistema responsável pela luta ou fuga, vai causar o estresse. E vamos falar também das consequências do estresse para a nossa vida, principalmente em relação à dor crônica. Então, o paciente estressado e dolorido, ele vai relatar na nossa terapia que ele está dolorido e provavelmente crocante. Então, a articulação dele faz croque, 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 croque. Danger, 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 help me. I am in stress. Meu Deus do céu, olha a cara de estresse deste sujeito. Então, vamos falar sobre o estresse fisiológico. Ele, assim como a dor, o estresse é um mecanismo de defesa que nós temos, né, como espécie. Então, ele vai surgir perante uma ameaça real ou eminente. O que significa isso? Por exemplo, uma ameaça real. Eu estou num ambiente que tem mais de 65 decibéis de som, de barulho. Então, isso realmente, para o corpo humano, é um estresse real. Eminente seria, por exemplo, quando a pessoa está numa situação que ela pode se tornar um estresse. Por exemplo, eu estou num lugar barulhento, não acima de 65, mas eu fico horas submetida a um determinado som que é realmente alto, como meu vizinho colocar um funk, esse tipo de coisa. Ou eminente, por exemplo, eu tenho um medo de algo que pode ou não acontecer. Eu, por exemplo, sou estagiário e eu vou atender um paciente grave. Então, eu tenho que estar muito atento no que eu estou fazendo e eu não estou me sentindo seguro. Então, isso pode me gerar também um estresse. Não necessariamente significa que vai acontecer alguma coisa, mas eu posso ter inseguranças, fantasias com relação à minha autoeficácia, de que algo ruim vai acontecer. Então, isso me gera um estresse. Quando a gente tem um estresse, o nosso sistema nervoso simpático, ele vai liberar os hormônios do estresse. Então, assim, com relação aos hormônios do estresse, nós temos a adrenalina e o cortisol. O cortisol é o conhecido top dos hormônios do estresse. Então, a minha reação vai ser a luta ou a fuga. Então, ou eu vou enfrentar aquela situação de uma forma estressada ou não, ou eu vou fugir daquela situação. E assim, o estresse, ele tem os momentos, né? Então, assim, o estresse fisiológico, ele vai passar. Então, eu vou resolver aquela situação. Agora, quando eu não consigo resolver minha situação de estresse, ou porque realmente a minha vida está muito estressante e eu preciso modificar meus hábitos comportamentais, de autocuidado, ter orientações, tratamentos, ou mesmo quando simplesmente eu preciso mudar minha vida, de alguma forma eu tenho que entender esse mecanismo de estresse. Então, no nosso curso, conforme eu for dando as orientações do curso, eu vou entrar nessa questão da orientação. Como detectar as fases do estresse, como trabalhá-las, quais as orientações para que o paciente consiga adquirir sua autoeficácia. O primeiro ponto é que ele realmente consiga perceber o que está acontecendo, entender e depois resolver. E agora eu vou falar para vocês quais as fases que um indivíduo que é submetido a muito tempo de estresse pode estar desenvolvendo. Observe se vocês se encaixam em alguma dessas fases.
Então, a primeira fase do estresse é a resistência. Então, o organismo vai buscar a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio. Isso é um mecanismo natural de autopreservação do ser humano. Ele vai tentar quebrar esse ciclo de perpetuação real ou imaginária que gera o estresse. Mas muitas pessoas, elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem perceber o que está gerando o estresse. Então, no nosso curso, a gente vai abordar muito isso, né? Como conseguir fazer o nosso paciente entender quais são as perpetuações reais ou imaginárias do estresse, administrar isso, porque nós temos uma vida muito corrida e não há muito tempo para a gente se cuidar, para a gente se observar. Depois dessa fase de resistência, nós temos a fase da fadiga. Então, nós já temos um problema aí do nosso sistema imunológico. Ele começa a apresentar sinais de debilidade. Então, o indivíduo ele vai relatar que ele tem infecções bacterianas ou virais com mais frequência. Sintomas muito característicos, tanto do estresse como das manifestações psicossomáticas, são os indivíduos que apresentam diarreia, mas também alguns podem apresentar constipação intestinal, dor de estômago constante, insônia ou hipersônia, dormir demais, mas o mais comum é insônia, irritabilidade, dificuldades de memória e concentração, as manifestações psicossomáticas em si, que são principalmente problemas de hipertensão, doenças de pele, alergias também, dores musculares generalizadas, dor crônica, enxaquecas, que é muito comum na mulher, porque a mulher ela tem um padrão de dor crônica diferente do homem. Então, normalmente, a mulher relata mais enxaquecas, enquanto os homens relatam mais lombalgia, porque o estresse feminino, ele é um pouco diferente do estresse masculino. A mulher, ela sente diferente em relação aos problemas do dia a dia. Ela tem questões diferentes, porque a lombalgia está muito ligada à questão financeira, ser provedor, e já a enxaqueca é muito relacionada à questão de impotência com relação aos problemas. E os quadros de inibição emocional. Então, a pessoa vai começar a achar que ela é incapaz de realizar qualquer coisa. Ela vai começar a catastrofizar as situações e desenvolver uma baixa autoestima e um medo da vida, que vai, então, piorar esse estresse e pode gerar dor crônica. Então, meus amores, eu falei um pouco para vocês sobre o estresse. Então, é importante a gente entender isso e no meu curso eu vou abordar uma série de técnicas que vão facilitar que o paciente administre, minimize ou acabe com o seu estresse. E ele possa, então, vencer a dor crônica, porque não é só uma questão de sistema musculoesquelético. Nós temos que trabalhar o sistema nervoso, os mapas neurais como um todo no nosso paciente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e desejo muitas felicidades, um ano de 2022 com muitas realizações. E namastê!